Nós vamos conversar agora, por telefone hoje com o Dr. Edson Crema, ele que é médico cardiologista aqui em Guarapuava, conferencista e inclusive sempre trazendo um assunto importante na área de saúde, até como orientação aí para a nossa população. E o assunto hoje, nós vamos tratar aí com o Dr. Edson, é com relação à obesidade infantil. Nós já falamos aí sobre esse assunto há algum tempo atrás, mas hoje especialmente sobre a alimentação infantil. O que ocorre, Dr. Edson, com relação principalmente a criança engordar mais? Os fatores que fazem com que a criança seja obesa são os mesmos com que fazem com que a pessoa adulta também seja? Bom dia, Dr. Edson Crema. Bom dia, Góis. É um prazer estar novamente no microfone da Rádio Cultura para nós conversar um pouco mais sobre saúde e voltando um pouco no tema a respeito, esse tema que é assim, muito oportuno, porque a obesidade é a porta de entrada para inúmeras doenças. Então a obesidade é hoje um flagelo da humanidade. Então é sempre importante, numa época em que nós transitamos sobre a pressa, sobre a toxina ambiental, né? Somos todos apressados, isso vai repercutir também, os adultos repercutem muito na vida das crianças. Então, o que está acontecendo? Em relação ao Brasil, principalmente, ela está crescendo muito nos últimos anos. As políticas públicas são necessárias para combater essa grande problemática. A obesidade tem que entrar hoje como controle, como dentro da medicina preventiva. E deve ser um assunto assim bastante enfocado e discutido nos órgãos governamentais. O Brasil, nas últimas décadas, ele passa por transformações econômicas e sociais extremamente importantes. O Brasil cresce economicamente, e quando cresce economicamente e não é estudado essas diretrizes, ocorre um paradoxo bastante importante. Por exemplo, as mudanças que ocorreram no setor rural e no setor urbano no Brasil. Você veja, se antes nós tínhamos problemas de desnutrição, subnutrição, e o Brasil apresentava muito essa questão há 35 anos atrás. Nós tínhamos um país praticamente desnutrido, crianças desnutridas, índice muito alto de desidratação no período que vai do nascimento até 2 anos de idade. Então o problema foi corrigido e hoje o problema se torna outro. Hoje surge a obesidade, quer dizer, então ficou fácil entender que o Brasil, como os países em desenvolvimento, os países do primeiro mundo, começa a adotar hábitos alimentares e comportamento que está favorecendo a obesidade. Doutor Edson, se não me falha a memória, eu li algo com relação à pesquisa até do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que dizia o seguinte, que se não me engano, seria essa a informação, 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. Por que será, doutor Edson? Então, os hábitos alimentares, o modernismo, a contemporaneidade, o uso de alimentos, por exemplo, a apresentação em mercados, nas revistas, a mídia. Nós temos um problema muito sério com a mídia, não é? Uma mídia apropriada, ética, tudo bem, mas o capitalismo inverteu essa situação, inverteu totalmente, então ele passa a vender doenças. A grande verdade é que o capitalismo vende doenças, né? Então a apresentação, por exemplo, vai impressionar as crianças, então, e os jovens, até os adultos. Quer dizer, antigamente, uma propaganda de cigarro de um cowboy, né? Um piloto de Fórmula 1 ganhando uma corrida, tomando uma cerveja, tal marca. Então isso estimula muitos hábitos errados.
Então, uma conscientização em nível escolar, a educação, a pedagogia deve pegar as rédeas. São os pedagogos, é a educação que vai ter que tomar sobre si essa grande incumbência, porque, veja como você colocou, a criança em cada... A verdade é a seguinte, 50% dos brasileiros estão obesos. Essa estatística no mundo, nos países economicamente que estão em situação privilegiada, o Brasil está junto. E você tendo crianças obesas, seguramente você terá adultos também obesos, porque os hábitos alimentares, depois que você condiciona hábitos errados, é preciso fazer uma mudança radical. E aquilo que acostuma a célula, o cérebro, não é, Góis? Aquilo que acostuma o cérebro de uma maneira errada, e você mudar hábitos, é uma coisa assim bastante trabalhosa, não é fácil mudar hábitos. Por exemplo, se fazer uma programação hoje com uma pessoa, por exemplo, uma moça que tem TPM, uma mulher que tem TPM, essa mulher que tem TPM, ela toma anticoncepcional. No período que ela tem a TPM, ela começa a comer mais açúcar refinados, substâncias refinadas, hidratos de carbono, carboidratos. Então a mulher tem uma avidez maior. E de repente ela segue, porque cria o hábito. Quando você desperta as papilas gustativas, você vai continuando. E a mídia, os supermercados, você encontra fácil a propaganda aos olhos, ao cheiro, não é? Então, e se você tem pressa, você precisa de fazer lanches muito rápido, então é preciso conversar mais em casa com as crianças, o avô, o tio, falar na mesa, a televisão, comentar sobre hábitos modernos. O próprio Papa está mandando diretrizes, está mandando as encíclicas para que o mundo mude os hábitos. Se o mundo não mudar o hábito, seguramente nós vamos partir para uma situação bastante difícil de solução. A obesidade tem 4 pilares que tem que ser trabalhados. Primeiro, no mundo contemporâneo, é o problema dos hormônios. O problema dos hormônios hoje é crucial o conhecimento, principalmente as mulheres. As mulheres sofrem muito mais com isso, porque elas tomam anticoncepcional, elas estão hoje aderindo ao hábito do fumo. O sedentarismo também os professores de sala de aula, eles caminham muito pouco. O pessoal com as torturas de trabalho dorme durante o dia, quer dizer, as pessoas mais repousam do que caminho, e é preciso reverter um pouco esses hábitos. Então, os hormônios têm um papel predominante hoje, devem ser enfocados com mais veemência, porque, veja, os hormônios, principalmente o estresse, inverte, há uma dificuldade da tireoide trabalhar, transformar o T4 em T3, nós só temos mais T4, e o T3 é o combustível da célula. Então nós somos muito ricos em T4, não conseguimos fazer transformação, e pior ainda, porque os venenos ambientais dificultam essa transformação. Então a tireoide hoje no mundo contemporâneo é um grande problema. Mas dá para dizer que em cada 4 pessoas, 2 50% a possibilidade de você ter hipotireoidismo, aumentou muito essa possibilidade. E não é os parâmetros antigos, esses parâmetros estão superados segundo os trabalhos das principais universidades da Europa e universidades americanas. Então o padrão hoje, por exemplo, o TSH, que é o que controla se você pode ou não tomar hormônio, ele está num padrão ainda muito antigo. Fora isso, o cortisol é motivado pelo alto nível de estresse. O cortisol também bloqueia a tireoide, bloqueia os ovários e bloqueando principalmente a tireoide, os ovários, a mulher começa a ter distúrbios hormonais e acentuados, então começa a reter muito líquido, começa carboidrato, o pâncreas começa, as farinhas, os açúcares, produz uma quantidade muito maior de insulina.
muito maior, a quantidade de insulina aumenta, nós estamos ficando hiperinsulinêmicos, e a insulina alta predispõe a reter líquido, predispõe a obesidade. Veja, quando você come muita farinha e muito açúcar, aumenta a produção de insulina, o pâncreas cansa, e quando ele vai cansando, você fica mais predisposto a diabetes. A bateria do carro parou, você troca. Como é que você vai trocar o pâncreas quando ele deixa de produzir insulina? É complicado, você vai ter que daí tomar insulina. Veja, o carboidrato e os açúcares, principalmente açúcares e farinhas, têm a capacidade, eles têm o efeito danoso de jogar os níveis de cromo e zinco. Nós damos pela urina mais zinco e mais cromo. Nós ficamos com perda desses dois nutrientes que tem muito a ver com o metabolismo da glicose na célula. A relação glicose-insulina e a célula fica muito alterada porque precisa desses receptores para cromo e zinco. Vanádio, molibdênio também entra. Então é essa questão dos minerais, não é? Então, falamos da tireoide, falamos da insulina, e no mundo contemporâneo, um sedentarismo bastante frequente. Precisamos voltar a se movimentar mais, a caminhar mais, subir 5, 6 vezes de escadas, 2, 3 vezes ao dia, e corrigir a alimentação. Corrigindo a alimentação, agora aproveitar, por exemplo, o verão. Qual seria a alimentação adequada, doutor Edson, para a criança? Para que ela não venha... Então, a criança, o pai, a mãe e a escola deve ter essa disciplina de discutir. Por que nós estamos dando, toma uma Coca-Cola no lanche, leva uma garrafinha de Pepsi Light lá. Então os lights, então isso continua, o problema continua o mesmo. Light é no nome. Há componentes nocivos dentro desses produtos que são chamados lights, não é? Então, a verdade é alimentação com fruta, com legumes, esses lanches muito rápidos, coxinha, são muito ricos em salgadinhos, muito ricos em gorduras trans, não é? Então... São fatores de risco, né, doutor? Fatores de risco, né? São os fatores de risco para a obesidade infantil. Então, e essa maneira de alimentar-se, olhando para a televisão, o computador, brincando com esses instrumentos que entretêm muito a criança é muito voltada ao computador, não é? Os celulares, há que se pôr limites e regras, há hora para tudo. Não deixa a criança ficar mais do que uma hora, no máximo uma hora frente à televisão. Faça isso como prêmio, faça isso como, não deixe no computador. A frequência desses hábitos predispõe, porque ela, de repente ela começa a comer uma barra de chocolate e não se dá conta, e ela come uma barra ou duas, aí toma Coca-Cola e chips junto, e o sedentarismo associado, então, predispõe a criança a ficar obesa. E agora sim, e as consequências da obesidade? As consequências são drásticas, não é? Porque o cérebro trabalha pior, o rendimento escolar cai, você começa a ter uma rota para pressão alta, você começa a ter rota para diabetes, você começa a ter rota, inclusive, para depressão. Por quê? Porque o cérebro precisa de nutrientes apropriados, né? Quando você alimenta o cérebro com muitas toxinas, com esses erros alimentares, você dificulta bastante o aproveitamento dos neurônios nos nutrientes. O cérebro precisa mais de pregnenolona, precisa de taurina, precisa de proteínas, precisa de gordura trans. Nós precisamos começar, gordura do ômega 3, nós precisamos começar a despertar mais a importância do ômega. O ômega é extremamente importante para a criança. Quando você começa a administrar ômega 3 já na criança, nos primeiros anos de idade, você começa a nutrir o cérebro com uma substância que vai melhorar a capacidade de cognição, de raciocínio, melhorar o poder de sinapse, as trocas energéticas entre as células começam a se fazer melhor. O ômega 3 é um grande antídoto para isso tudo hoje, Góis.
É preciso introduzir o ômega na pediatras já, mais atualizados, já estão recomendando o ômega 3, existe um ômega infantil, e à medida que vai crescendo, manter o ômega. O ômega é tão importante porque esse estado hoje de doença que está no mundo, nós chamamos de doenças pró-inflamatórias. O mundo está inflamado. E nessa concepção de inflamação crônica do mundo, ele acabou com a vitamina D. Nós temos menos vitamina D. Nós temos o cálcio desprende dos ossos com mais facilidade, porque os hormônios não conseguem segurar. Faltando vitamina D e a vitamina K2, é o que mantém o cálcio unido ao osso. Quando você perde cálcio, o cálcio começa a migrar para áreas inapropriadas, começa a ir para os rins, forma cálculos, começa a ir para a mama, calcifica os ovários, e calcifica a pele, e o pior, calcifica as artérias. A única coisa que consegue manter bem hoje o cálcio dos ossos é a vitamina D. Então introduzir mais a vitamina D, fazer as crianças pegarem mais sol, caminhar mais, andar de patinete, andar de bicicleta, correr no parque. Agora é verão. Guarapuava é uma cidade bastante fria, é difícil a gente fazer atividade física, mas hoje as academias estão aí, um ambiente apropriado, cada vez mais professores de educação física. Coloque o seu filho, não é, vamos orientar a população para que coloque as crianças já mais cedo para fazer atividade física. Doutor Edson, Além daquelas que se alimentam, que tem uma propensão para ser mais assim, gulosos, com mais predisposição para comer carboidratos, farinha, açúcar. Doutor Edson, de repente os pais que estão nos ouvindo agora, nesse momento aqui pela Rádio Cultura, no Assunto é Notícia, podem se perguntar, mas como fazer, né, para a criança aceitar a se alimentar desses alimentos saudáveis que nós temos, inclusive que o senhor citou alguns aí? Então a primeira, assim, a escola. Sim. Em primeiro lugar, a família. Eu acho que o casal contemporâneo, ele tem que se voltar mais os filhos. Se os casais se separam, cada um, e a individualidade está presente, o homem tem suas atividades, a mulher suas atividades, ou eles estão juntos em determinadas horas do dia, ou ficam juntos por meses, por anos, tudo bem. Não está tudo bem, mas vamos aceitar essa pessoa, mas por favor se dirija aos filhos, direcione seus filhos. Por quê? Porque quando nós perdemos essa noção que nós, os adultos, já estamos, por exemplo, dentro do conceito agora de inflamação crônica, o mundo está inflamado. A NASA está preparando viagens espaciais, os primeiros imigrantes para Marte está pronto. Em 2023 nós vamos ter colônias em Marte. O homem está saindo da Terra. A Terra, porque o homem poluiu de uma maneira tão errada. Você veja, estamos atravessando agora um problema bastante sério. O Brasil contaminou, está contaminando de novo, com essa rompimento das suas barragens. Mas não é só o barro que está aí, o petróleo, o agrotóxico, o plástico, nós está tão presente. Então nós adultos temos muito pouco para fazer por nós, mas nós podemos fazer alguma coisa por nós. Então vamos olhar para os nossos filhos, vamos olhar mais para a juventude, para a infância que está vindo aí. Eles são muito mais inocentes porque eles pecaram menos. O homem pecou muito mais com seus hábitos errados. Então, eu acho que não vamos dar um não para a vida, vamos sorrir mais para a vida. Por exemplo, a educação, fazer com que essa criança entenda que saúde é físico, é emoção. O adágio grego, bem pensando, corpo são, criar hábitos vivos, começar a fazer as crianças muito cedo a ter o hábito da leitura, uma leitura preventiva, em que o bem vence o mal. Isso aí eu me lembro quando eu era jovem, não é? Existiam muitos livros, o jovem de caráter, a criança de caráter, o adolescente de caráter, como fazer mudar os caracteres, não é? Isso tudo é saúde emocional, voz. Quando você acorda pela manhã e abre a janela, respira fundo, aquele ar que tem oxigênio nos pulmões, olha,
Vamos pensar assim, poxa vida, vamos ensinar isso aos nossos filhos, porque nossos filhos já levantam com uma má vontade muito grande, nós já levantamos, não é, de mal com a vida. Vamos olhar mais esse céu azul e não esquecer a presença de Deus em nossas vidas. Nós somos mendigos de Deus, góis. Os que têm dinheiro pedem paz, os que têm paz pedem amor, os doentes reclamam saúde, os oprimidos exigem justiça, os errantes querem pouso, os caluniados suplicam verdade, os intranquilos mendigam a fé, os orgulhosos, góis, esmolam humildade, os humildes veem a Deus e aí se tornam pequenos grãos de milho. Então essa humildade, semear mais a compaixão, o amor e o perdão são os fundamentos do cristianismo. Não há quem fique sem pedir. Então é saber pedir. Eu acho que a família precisa orar mais, orar junta, voltar de novo a fazer as novenas, não é? Circular mais a lembrança que existe algo muito mais forte que o homem. Sócrates, há mais de 2500, falou: o homem não é a medida de tudo, não. Há algo mais forte que ele. Então, não há, o próprio cristianismo é muito claro, não há quem pedindo fique sem receber. Então essa é a infinita bondade de Deus, a qual nós temos que agradecer muito. Por exemplo, o Cristo Redentor, que está com os braços abertos no Rio de Janeiro, nós temos um cartão de visita muito grande. Vamos transferir isso para Guarapuava, vamos praticar mais a religião, vamos trazer mais Deus para dentro de casa, vamos conversar com os professores, vamos ver, vamos discutir, vamos falar com os políticos, vamos lembrar o prefeito, os vereadores, não é? Lembrar da cidadania. A cidadania é o direito que nós temos à alimentação, à saúde, a ser cidadãos aonde você possa receber essas bênçãos, não é? Então, é muito importante essa mudança de hábitos, essa mudança de novo pensar. Mas para pensar isso é preciso, por exemplo, controlar a mídia, por exemplo. Essa mídia que não traz muita informação produtiva, essa mídia que informa mal, que faz tanta propaganda enganosa. Então é preciso dar um basta nisso tudo, romper com isso, saber escolher, ter opções mais sadias, né? E para isso tudo, a gente precisa um do outro, ouvir mais o outro, não brigar no trânsito, passar essas informações para os filhos, diminuir o grau de estresse, ensinar uma profissão, cuidado muito com o computador, com o celular. Eles são fontes de tanta má informação. Então a família em si tem esse papel importante. Esse resgate só vem com a família. Ou então nós vamos ter que nascer gênios, né? Doutor Edson. Gênios. E essa não é a regra. Verdade. Eu acho que vence aqueles que mais correm atrás, não é, Góis? Acho que é por aí o caminho, não é? É verdade. Bom, nós queremos agradecer ao Dr. Edson, devido ao nosso tempo aí está esgotado, mas agradecer aí por essas informações importantes, né, destacando, inclusive, com relação à obesidade infantil e à alimentação adequada aí para nossas crianças. O que nós sabemos é que temos que ser exemplos aí para os nossos filhos, né, Dr. Edson? Obrigado. Obrigado, Góis, pela oportunidade. Obrigado à Rádio Cultura. Estamos às ordens para futuros debates. Obrigado. Ok, conversamos com o Dr. Edson Crema, ele que é médico cardiologista aqui em Guarapuava e conferencista também, escritor, e destacando sempre um assunto importante, interessante com relação à educação, à saúde e principalmente nesse caso de hoje, uma educação aí adequada com relação à alimentação infantil.